Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, infraestrutura, pontuando, transporte e energia. E para falar deste tema, está conosco Marcos Costa, presidente da Alstom. A Alstom, que é uma empresa líder em infraestrutura para transporte e energia, que está presente em mais de 100 países com faturamento da ordem de 20 bilhões de euros. Se não faltasse, emprega mais de 92.600 funcionários, o que ilustra a sua liderança. Obrigado, Marcos. Um prazer tê-lo no Giro Business para falar de uma indústria tão importante que é de transporte e de energia. Sérgio, muito obrigado. O prazer é todo meu e quero aqui agradecer em nome da Alstom a participação nesse programa, ajudando no debate de tema extremamente relevante para o crescimento e o aumento da competitividade do nosso país. Marcos, o Brasil vem vivendo hoje uma fase muito curiosa com relação ao consumo de energia. Não são mais as indústrias que vêm puxando o aumento no consumo, e sim as residências e também o comércio. Eu queria chamar uma reportagem que ilustra como vem se dando a geração de energia no Brasil, para que a gente possa falar um pouco mais com relação ao consumo dela. Com investimentos da ordem de 15 bilhões de reais, a usina hidrelétrica Santo Antônio, localizada em Porto Velho, em Rondônia, é um marco na história de produção de energia por meios hídricos no Brasil. Quando estiver operando a plena potência de 3.150 megawatts, produzirá energia suficiente para abastecer 11 milhões de residências, o equivalente a 40 milhões de pessoas. Também localizada em Rondônia, a usina hidrelétrica de Jirau, cujo início da operação estava previsto para janeiro deste ano e foi adiado para março, contou com um investimento de mais de 13 bilhões de reais e terá capacidade para abastecer mais de 10 milhões de casas. O atraso alegado pela Energia Sustentável do Brasil, responsável pelo empreendimento, se deve às greves dos trabalhadores e incidentes no canteiro de obras no final do ano passado, como saques e depredações. O cronograma também foi alterado por conta da operação padrão da Receita Federal, que retardou a entrega de equipamentos. Os investimentos mais altos são na usina de Belo Monte, no Pará. O cronograma de entrada em operação da primeira turbina está previsto para fevereiro de 2015, com valores estimados em cerca de 30 bilhões de reais. A hidrelétrica será capaz de produzir energia suficiente para abastecer 40% do consumo residencial de todo o Brasil. Dessa forma, a gente consegue entender um pouco mais, né, Marcos, com relação à produção da energia no Brasil e as dificuldades, muitas vezes, que se encontram para esta geração. Pois bem, analisando o consumo médio vem crescendo na ordem de 4 a 5% ao ano e é a perspectiva para os próximos anos, uma perspectiva acima do PIB, um dado bastante curioso. Marcos, ao que se deve ao aumento do consumo, principalmente no que tange às residências e ao comércio, e o Brasil terá condições de atender essa demanda? O Brasil vai ter condições de atender esse consumo crescente, fruto das grandes obras hidrelétricas, como acabamos de ver, Santo Antônio, Jirau, Belo Monte, que são fundamentais para o crescimento desse suprimento de energia, bem como as outras fontes que acabamos de falar. Para isso acontecer, precisamos relembrar que as licenças ambientais precisam acontecer no tempo adequado e que seja agilizado a conscientização da população quanto à necessidade do crescimento de geração de energia. O que quer dizer isso? A energia mais cara é aquela que não existe. Toda energia, toda fonte de geração tem algum impacto ambiental. Então nós temos que ser responsáveis para conseguirmos agilizar as aprovações e termos as diversas fontes de energia. E com relação ao consumo, eu quero salientar que existe um crescimento importante do lado residencial, uma classe C que está demandando um consumo maior do que anteriormente considerado, e também a classe de serviços passa a ter uma posição expressiva dentro do consumo de energia do país. Marcos, ainda falando de consumo, foi recém-implementada a medida provisória 579, que produz a redução da ordem de 32% para a classe industrial produtiva e de 18% para as residências. Qual o impacto dessa medida para a cadeia de energia nacional? O impacto para a cadeia produtiva em relação à redução de energia é uma somatória de fatores. A medida 579, em função de não renovação ou da renovação negociável das concessões, gerou uma redução de expectativa de tarifa. É um aspecto. Um segundo aspecto que tem que ser ainda melhor trabalhado, redução de encargos dentro da tarifa, que hoje representa mais de 40%.
Então, esse é um fator importante. E o terceiro, que é a própria modicidade tarifária promovida em cima dos leilões de energia. A somatória desses fatores leva, sem dúvida, a uma maior competitividade do setor. Mas o setor continua sustentável, Marcos? O setor continua sustentável. Claro que a medida 579 tem que ser melhor avaliada em função dos impactos causados às empresas que estão afetadas pela renovação das concessões. Precisamos preservar a capacidade de investimento dessas empresas. Feito isso, eu acho que temos um potencial grande a ser preservado com os investidores investindo no futuro. Marcos Costa, muito obrigado pela sua companhia durante toda a semana na Coluna Giro Business, quando pudemos falar de infraestrutura em transporte e também em geração e transmissão de energia, temas absolutamente relevantes para a economia nacional. Obrigado mais uma vez, Marcos Costa, presidente da Alstom do Brasil. Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer estar aqui com você essa semana, contribuindo no nosso debate nacional em relação ao crescimento do país nesse tema fundamental que é a infraestrutura. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a você, Marcos Costa. E a você, assinante do Band News, continue acompanhando as colunas Giro Business, que em breve volta com muito mais.